Enquanto os jogos tradicionais exigem potentes consoles ou PCs, o cloud gaming inova, nos permitindo desfrutar de jogos de alta qualidade diretamente pela nuvem, sem a necessidade de hardware robusto em nossas mãos. Cloud gaming é uma forma de jogar onde o processamento dos jogos ocorre em servidores remotos na nuvem. Em vez de depender do hardware local para executar os jogos, os dados são transmitidos pela internet, permitindo que os jogadores acessem e joguem títulos em dispositivos diversos, como computadores, smartphones ou consoles de baixo desempenho, sem a necessidade de um hardware de ponta. Essa revolução não é apenas uma mudança na forma como jogamos, é uma transformação na acessibilidade aos jogos. Agora podemos jogar os últimos títulos em dispositivos simples, desde smartphones a computadores, sem comprometer a qualidade visual ou a experiência de jogo. Vamos explorar arquitetura e tecnologias que tornam isso possível e descobrir os benefícios e desafios da cloud gaming. Em primeiro lugar, a virtualização é a espinha dorsal dessa arquitetura. Máquinas virtuais são implementadas para criar ambientes isolados em servidores físicos. Essa abordagem permite a execução simultânea de vários jogos em um único servidor, cada um operando como se estivesse em um ambiente dedicado, o que maximiza a eficiência dos recursos e oferece escalabilidade dinâmica para atender aos picos de demanda. O uso de containers na infraestrutura de cloud game otimiza a utilização de recursos, resultando em uma maior densidade de instâncias de jogos por servidor. O armazenamento em cloud game é altamente distribuído, utilizando sistemas como, por exemplo, o S3 e o Azure Blob Storage. Técnicas de replicação garantem a durabilidade dos dados, enquanto serviços de CDN agilizam a entrega de conteúdo, reduzindo latências e otimizando a experiência do jogador. A arquitetura baseada em microserviços possibilita o dimensionamento automático dos recursos em resposta a flutuações de demanda. Kubernetes e outras plataformas de orquestração entram em ação para gerenciar eficientemente esses microserviços, garantindo uma alta disponibilidade e resiliência. E por fim, os serviços de balanceamento de recarga, como por exemplo o Elastic Load Balancer, garantem a distribuição uniforme do tráfego, evitando gargalos e mantendo uma experiência de jogo suave, mesmo durante picos de acesso. Agora vamos nos aprofundar nas tecnologias que sustentam o cloud gaming. No contexto do cloud game, a virtualização otimiza a utilização de recursos, possibilitando a execução eficiente de diversos jogos em um servidor central. Os containers permitem uma implantação rápida e eficiente de jogos, facilitando a execução de múltiplas instâncias de jogos em um servidor sem a sobrecarga associada às VMs. Servidores de cloud games são equipados com GPUs dedicadas para manipular o processamento gráfico intensivo dos jogos. Essas GPUs são projetadas para fornecer poder de processamento paralelo necessário para a renderização avançada, física do jogo e efeitos visuais de alta qualidade. O streaming de vídeo em cloud game envolve a transmissão de frames de jogos renderizados em servidores remotos para os dispositivos dos jogadores. Isso permite que os jogadores visualizem o jogo em tempo real, sem a necessidade de baixar o jogo localmente. Tecnologias de compressão, como por exemplo o H265, são empregadas para otimizar a largura de banda e garantir a entrega eficiente de vídeo em alta qualidade. A otimização de rede no contexto do cloud game envolve o roteamento inteligente do tráfego para minimizar a latência. Algoritmos avançados de roteamento, juntamente com o uso estratégico de CDNs, garantem uma comunicação eficiente entre o jogador e os servidores, reduzindo a latência e melhorando a experiência de jogo. A orquestração de microserviços coordena a implantação, a escalabilidade e a comunicação entre os diversos componentes do sistema de cloud game. Isso garante uma gestão eficiente e resiliente de serviços distribuídos, contribuindo para a confiabilidade do sistema. Por fim, sistemas de armazenamento distribuído utilizam a redundância e distribuição de dados em vários servidores para garantir a disponibilidade e a durabilidade dos dados do jogo. Essa abordagem assegura que os jogadores possam acessar seus dados rapidamente, independente da localização geográfica. Bem, agora entendendo como funcionam os serviços de cloud gaming, vamos mostrar suas vantagens sobre o modelo tradicional de jogos. A primeira vantagem é a acessibilidade global, onde o cloud gaming permite que jogadores acessem jogos de alta qualidade em qualquer lugar no mundo, eliminando assim as restrições geográficas. A segunda vantagem é uma redução de custos para os jogadores, onde eles não vão precisar mais investir em um hardware de ponta com a tecnologia mais atual, pois o processamento gráfico vai ser feito remotamente nos servidores, eliminando assim a necessidade de uma máquina extremamente potente. E por fim, temos atualizações automáticas e manutenção simplificada, onde é a responsabilidade do servidor atualizar e manter os jogos do usuário, eliminando assim qualquer dificuldade que o usuário poderia enfrentar localmente, como por exemplo problemas de compatibilidade entre dois jogos. O cloud gaming é complexo, e por isso vários desafios técnicos surgem, mas da mesma forma a inovação constante tem proporcionado soluções impressionantes. Agora vamos apresentar alguns de seus principais desafios. O primeiro deles é a latência, ou seja, o atraso percebido entre o input do jogador e a resposta do jogo.
Algumas soluções para ele são algoritmos avançados para otimização de rota e seleção do servidor, além da criação de novos servidores ao redor do mundo para diminuir a latência. Outro desafio é o streaming de vídeo em alta qualidade, que requer uma largura de banda substancial. Uma solução é o uso de técnicas avançadas de compressão de vídeo, como High Efficiency Video Coding, que reduz significativamente os requisitos de largura de banda, permitindo uma transmissão eficiente sem comprometer a qualidade visual. Outro desafio relacionado ao anterior é a qualidade dos gráficos, onde alguns jogadores podem perceber uma redução na qualidade gráfica em comparação com jogos locais. As soluções para isso envolvem o uso de GPUs dedicadas nos servidores e a constante evolução na compressão de vídeo, buscando preservar assim a qualidade visual. Outro desafio é a segurança dos dados, onde os jogadores podem se preocupar com o fato de transmitir dados sensíveis pela internet. As soluções para isso envolvem a utilização de protocolos de segurança rigorosos, como a criptografia de ponta a ponta e a autenticação robusta. Também nos preocupamos com a diversidade de dispositivos, onde existe uma ampla variedade de dispositivos com diferentes especificações e capacidades. Para contornar isso, temos o uso de tecnologias comuns na computação em nuvem, como a virtualização e containers, que permite a otimização do desempenho do jogo para diferentes plataformas. Além disso, o desenvolvimento de aplicativos nativos para dispositivos específicos oferece uma experiência de uso mais personalizada. Outro desafio enfrentado é a resiliência e disponibilidade, onde devemos manter a resiliência do serviço e a disponibilidade contínua. Para isso, contamos com estratégias de redundância, balanceamento de carga inteligente e a implementação de microserviços orquestrados. Tudo isso garante uma alta disponibilidade e rápida recuperação de falhas. Por fim, nós temos um dos maiores desafios: a manutenção de um modelo de negócios sustentável, onde nós temos que encontrar um equilíbrio entre a acessibilidade para os jogadores e a sustentabilidade para os provedores do cloud gaming. Existem diversas medidas que podem ser tomadas com relação a isso. Algumas delas são estratégias de precificação flexíveis, parcerias estratégicas e otimizações de custos operacionais. Agora vou apresentar os principais provedores de serviços de cloud gaming e seus diferenciais. O primeiro deles é o Google Stadia, onde seu diferencial é a integração com outros serviços da Google, como o YouTube, para facilitar a transição entre assistir e jogar. O segundo é o Microsoft xCloud, onde seu diferencial é o acesso a uma biblioteca expansiva de jogos e a integração perfeita com consoles Xbox. O terceiro é o PlayStation Now, onde seu diferencial é uma integração com a vasta biblioteca de títulos exclusivos do PlayStation. No mais, era isso que tínhamos a apresentar sobre serviços de cloud gaming. Muito obrigado pela atenção.